paz do Senhor, meus queridos. Aqui quem vos fala é o irmão Ailton. A paz do Senhor também, presbítero Wellington. E esse é o canal Através da Palavra. E hoje a gente vai estar falando, irmãos, de três livramentos que Deus deu para o seu povo. Mas antes da gente começar a falar, eu peço para os irmãos que deixem o like, Por favor. se inscreva. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e compartilha pelo menos com 5 pessoas, 5 amigos. Isso. E é bem edificante esse vídeo. Então, irmão, a gente vai estar falando de 3 livramentos que Deus deu. Só 3, mas tem um monte lá na Bíblia. Então a gente vai estar falando de 3 aqui nessa noite. E qual vai ser o primeiro, irmão? O primeiro nós vamos estar comentando sobre Pedro, que foi liberto da prisão, né? Se os irmãos também quiserem nos acompanhar, vamos estar colocando também na descrição do vídeo os nossos capítulos e temas que sempre estamos colocando, né? O que nós estamos escolhendo, o que nós estamos falando. Mas se depois os irmãos também quiserem pegar um tempo para ler, esse se encontra em Atos, capítulo 12. Qual que seria o versículo? Versículos 6 e 8. É meio grande, irmão, mas eu vou estar falando aqui. Aqui é na passagem de Atos, né? Quando Pedro vai preso por estar pregando o evangelho, né? Falando a verdade. Sim. E antes de Pedro ser preso, Tiago ele tinha sido preso e foi morto à espada. Né? E Pedro foi preso e ia ter o mesmo fim que Tiago. Então aqui no versículo 6, no 8, tá falando de quando Herodes ele estava se preparando, né, para chamar Pedro para ele se comparecer lá para morrer, né, sem ter feito nada. Aí até o 8 tá descrevendo da forma que o anjo livrou Pedro dessa ocasião, né? Porque Pedro ele estava dormindo na hora da queda, ele tava dormindo. E do lado dele tinha 2 guardas, e tinha 2 guardas de sentinela também, e ele tava com algemas. Aí aqui relata da forma que o anjo foi lá, tocou em Pedro, acordou ele, mandou ele se levantar, vestir, colocar a sandália, vestir a capa e saiu andando. Ele estava achando que era uma visão. Ele achou que tudo que ele estava vendo era uma visão ou um sonho. Ele tava, como assim? Eu tô levantando, os guardas tá aqui dormindo e eu tô andando e eles não acordou. Então, Pedro levantou e foi embora e saiu. Só depois, quando ele chegou do lado de fora, que aqui diz no versículo 11, está mostrando que Pedro, quando ficou em si, caiu em si, né? Ele viu que não era um sonho, era realidade. E aquilo foi um livramento de Deus. E como que aconteceu esse livramento? Glória a Deus. O livramento, ali quando Pedro ele é preso, né? Nós vemos que, como o nosso irmão comentou, ele estava dormindo, né? Isso mostra que talvez ele poderia estar cansado, né? Por estar fugindo, por conta que Herodes, né? Começou a prender todo mundo que estava falando do amor de Deus, né? Do amor de Cristo, que foi derramado por todo mundo. Mas também nós poderíamos pensar que ele estava dormindo simplesmente pela confiança que tem em Deus, né? E também porque, como ele já sabia que ia ser morto, né? Ele já sabia para onde ele ia. Sim, Já sabia que ele ia ficar com Cristo, né? Ele ia direto para Jesus, então ele estava tranquilo. Sim. Podemos dizer que foi isso. Né? Também pode ser. Mas como a Bíblia não relata, mas são só especulações que nós estamos colocando sobre o texto. Nós não é o dono da verdade, viu? Sim. A gente tá impondo alguns pensamentos nossos. Sim. Aí acaba e os irmãos também quiserem pensar da mesma forma, ou também se quiserem colocar as opiniões nos comentários. E como o nosso irmão comentou, ele estava dormindo, né? Quando o anjo foi ao encontro dele. E ele vai a uma casa, ali aonde que é a mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho. E nós vamos ver que ali as pessoas estavam orando pela vida de Pedro. Muitas das vezes quantas pessoas estavam orando aí, quantos livramentos nós já não tivemos pelas nossas mães, que estiveram orando por nós. Ainda mais a gente com aquela vida que nós levava antes. Sempre tem alguém orando pelas nossas vidas. Sim. Às vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós vemos o livramento. Mas às vezes é por conta que tem joelhos dobrados pela sua vida. Com certeza. Muitas das vezes também, quando seu marido vai ou sua esposa tá indo trabalhar e você tá lá orando, pedindo Deus protege ele, Deus protege. Aí vai
acontece o livramento ali, que a pessoa nem percebe, ou ela pode perceber e ficar sem entender, achar que foi obra de por acaso, mas não, é Deus mandando seu anjo. Sim. Da mesma forma que ele fez com Pedro aqui, ele faz comigo, ele faz com ele faz com você que está assistindo. É assim que Deus trabalha. É isso. Entendeu? Continue orando pelas pessoas que você acha que não está vendo resultado, mas muitas das vezes você não está sabendo, mas aquela pessoa está sendo liberta, mas aquela pessoa está sendo salva, aquela pessoa está tendo um livramento, né? Mas continue orando. Isso mesmo. Porque Pedro não estava nem entendendo. Pedro estava ali pensando que era uma visão, mas naquele momento que ele estava pensando que era uma visão, era um livramento que ele estava recebendo da parte de Deus. E deixa bem claro aqui que depois ele caiu em si. Porque ele não estava entendendo que era o livramento. Só depois que ele entendeu que era o livramento. Do mesmo jeito é nós. No trabalhar de Deus na nossa vida. Na hora a gente não entende, mas depois que a gente entende. É isso aí. Entendeu? A resposta está sempre no fim, né? Não no começo. Então a gente vai estar dando mais um exemplo aqui no livro de Daniel, dos 3 jovens da fornalha. A gente, usando esse exemplo, a gente vai mostrar que a gente sendo fiel a Deus e não se prostrando para os ídolos e para os deuses, né, desse mundo, Deus cuida da gente. Ele está conosco. Ele livra da gente da fornalha, que nem livrou eles. Por que não livrou? Por que Deus livrou eles? Porque eles não se prostrou para os ídolos. Não se prostrou para a estátua do rei Nabucodonosor. Ele não se prostrou. E diz aqui, ó, Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. 16 e 18, irmãos. Até o 18, né? É meio grande também, eu não vou estar lendo, mas depois os irmãos podem ler. E aqui é a hora que ele está negando a adoração. O rei manda eles se dobrar para a imagem dele, e eles deixam bem claro aqui, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não vão se dobrar para a estátua do rei e para deuses nenhum, somente para Deus. A adoração deles era somente para Deus. Então, aí aqui logo adiante no versículo 20 até o 25, está relatando da forma que o rei pegou eles e jogou na fornalha. O rei chamou os caras mais fortes que tinha lá, chamou os soldados mais fortes para levar os 3. E o soldado tava com o quê? Com armadura, com escudo, com capacete. E só de chegar perto da fornalha, porque o rei mandou deixar 7 vezes mais quente do que o normal. 7 vezes. 7 vezes. Só dos soldados chegar perto, eles morreram. Morreram com o calor. E eles foram lançados amarrados. Aqui relata que eles foram amarrados. E depois, o que o rei falou? Quando olhou para eles lá dentro? Ele perguntou para as pessoas que estavam em volta dele: quantas pessoas nós jogamos lá dentro? Não foi 3? Era 3, né? Mas agora eu tô vendo 4. Eles estão passeando lá dentro. E um é semelhante ao Filho de Deus. E outra, lembra que eu falei que jogaram eles amarrados? O rei fala, nós jogou 3 lá amarrados. E eles estão passeando soltos. Não estava amarrado? Como tá solto? Livramento. Livramento. Deus, quando eles caíram na fornalha, o que estavam prendendo ele naquele momento foi queimado. Mas eles continuaram intactos. A dificuldade veio diante deles, piorou quando eles recusaram se prostrar. E quando eles entraram na fornalha, aquilo que estava prendendo eles de andar, de se mexer, foi queimado. Eles foram libertos e eles também ganharam um livramento. Com certeza. Né? Que prova, hein, irmão? Que prova. Que prova. Mas Deus estava com ele a todo momento. Uma coisa que eles falam, que o que eu gosto muito, que ele fala pro rei ainda, diz que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E Glória ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eita, Deus tremendo. Ali ele tá mostrando que não quero nem saber quem é você. Não quero nem saber o que você colocou aí para tentar nos parar. Não quero nem saber o que você colocou para tentar nos impedir, para tentar nos adorar outra coisa a não ser meu Deus. Mas eles falaram, a minha fé tá firme naquele. E assim Deus livrou ele, mostrou que estava com aqueles jovens, mas eles também adoraram a Deus. Com certeza. E depois o que o rei falou pro povo?
que a partir de hoje em diante só é para adorar o Deus dos três. Glória a Deus. Glória a Deus. É. E também, irmãos, a gente vai estar usando mais um exemplo aqui, vai estar falando de mais um livramento, Sim, que esse todo mundo já conhece. também. Esse Muito foi conhecido. embaçado. Esse livramento foi brabo. Porque pensa comigo, leão pega aquelas gazelas lá, eles estraçalham em minutos. Sim. Imagine um monte numa cova e um ser humano só, É. um monte de leão. E esse leões aqui era diferente. Eles já ficavam famintos mesmo. Só pra isso. Só pra Só isso. pra comer o povo. Sim. Então, irmãos, a gente vai estar falando aqui de Daniel. Daniel, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 21 e 22. Nesse versículo aqui, que eu falei, é quando Daniel já está falando do livramento, né? Mas, anteriormente, a gente vê que aqueles invejosos, né, que tinham inveja de Daniel, eles não gostavam porque Daniel orava a Deus, né, 3 vezes por dia. Então, eles entraram na mente do rei, para o rei abrir um decreto para todo o povo lá, se fosse orar para alguém, tinha que orar só para o próprio rei. Se orasse para outros deuses, para qualquer outro deuses, ia ser lançado na jaula dos leões. É. Então, o que Daniel fez? Ele continuou. Continuou. Ele tinha um propósito que era orar de manhã, tarde, noite, diante a janela, né, que era virada para Israel. Mas ele continuou adorando, continuou orando, continuou servindo a Deus, né? E o rei falou, quem orar para outros deuses vai ser lançado na cova do leão. E Daniel fez o quê? Orou para Deus. Não orou para o rei, orou para Deus. Ele ainda diz, depois que Daniel ficou sabendo do decreto, ele foi orar, que era o que ele já fazia. Então, os invejosos, né, os puxa-saco, conseguiu entrar na mente do rei, aí o rei, que não pode voltar atrás com a sua palavra, teve que lançar Daniel lá nas covas. Ele não queria, porque era amigo de Daniel, não queria, mas lançou Daniel. O rei até jejuou por Daniel, tão triste que ele ficou. E no outro dia mostra que o rei foi lá com voz de choro chamar por Daniel. Então, a gente vê aqui no versículo 21 e 22. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Bem claro aqui o livramento. Deus é fiel com quem é fiel com ele. Se a gente é fiel, busca ele o tempo todo. Se a gente não fica reclamando na prova, aí que a gente busca ele mesmo na prova, que nem os 3 da fornalha. Se a gente fica confiante, que nem Pedro estava lá na cadeia. Se a gente ora 3 vezes ao dia, que nem Daniel fazia, em meio à tribulação, em meio à luta, Deus vai mandar o anjo dele para fechar a boca dos leões que estão ao nosso redor. Vai dar o livramento. Do mesmo jeito que fez com Daniel, ele faz com a nossa vida. Com certeza. Glória a Deus por isso, né? E esses livramentos, né, me traz muito a pensar, né? Que tipo de cristão que eu tô sendo? Que tipo de pessoa que adora a Deus, né? Será que eu tô me prostrando de qualquer dificuldade? Me prostrando em qualquer circunstância que possa negar a minha adoração a Deus? Parando de orar quando é para orar. Quando é para orar. Às vezes nós colocamos coisas acima, né? Daniel ali, depois que ele soube do decreto, ele poderia, como muitas pessoas, ir falar com o rei, né? Falar, rei, o que você fez? Ou senão, o rei ele tinha decretado por 30 dias não fazer isso. Mas Daniel, ele era um adorador. Porque ele podia ter feito o quê? Vou ficar 30 dias sem orar, quando acabar o decreto eu volto a orar. Não, no decreto mesmo ele orou. Sim. Não se intimidou e orou. Ele entendeu que a intimidade que ele tinha com Deus era maior do que qualquer coisa. E vem um louvor também na minha mente agora, que é uma coisa também que eu vejo bastante na vida desses homens de Deus. Que é, se Deus faz, eles adoram a Ele, mas se Ele também não fizer,
eles vão continuar adorando a Ele. Eles vão ser fiel também com Ele até o fim. Que é o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, né? E nós fizemos este vídeo, né? Para mostrar os livramentos que Deus pode entregar para a nossa vida. Ou também, se Ele não quiser, se não for o propósito dEle, também não vai entregar, mas continua sendo Deus. Mas continue sendo fiel a Ele, porque Ele está com você a todo momento. Desde já agradecemos a você que nos assistiu até agora. Pedimos mais uma vez, né? Curta, deixa o like, compartilha, se inscreva também no nosso canal. Pelo menos com 5 pessoas. Sim, isso. Nós conseguimos chegar, né, a 100 inscritos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E eu peço que você continue nos ajudando e compartilhando. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez agradeço por estar conosco até o final desse vídeo. Que você venha a ser grandemente e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.